atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Salmo 13, versículo 3, a parte A. Hoje eu quero voltar a falar mais uma vez do silêncio de Deus. Algo que incomoda, né? Muitas vezes o silêncio de Deus grita até mais alto nos meus ouvidos, nos teus ouvidos, do que os berros da natureza. O silêncio de Deus incomoda tanta gente. Não é fácil lidar com o silêncio dele. Porque quando Deus se cala, a gente fica confuso, a gente fica perturbado. Estamos ansiosos por uma resposta. Queremos ouvir a voz dele que tranquiliza a nossa alma. Estamos em busca de uma resposta e muitas vezes essa resposta não vem. E o interessante, o curioso disso tudo é que o salmista está na mesma situação que talvez você esteja. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ah, como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Quando a gente abre aqui a palavra de Deus, se deparamos com muitos salmos de lamento que expressam essa angústia. Por exemplo, o patriarca Jó teve que lidar com o silêncio de Deus. A história de Jó é de fazer qualquer um chorar. A prova que Jó passou: Jó foi fuzilado pela dor, Jó foi esmagado pelas perdas. Jó ficou à espera de explicações. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó perdeu até a saúde. Dentro de casa, Jó perde o apoio da mulher. Na rua, Jó perde a compreensão dos amigos. Jó perde a dignidade da vida. Jó perde a compaixão das pessoas. E quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vê Jó por 16 vezes fazendo a mesma pergunta ao Senhor. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Essa é a pergunta, a indagação de Jó. 16 vezes dentro da palavra, Jó faz a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Em meio a tantas tragédias, Jó estava esperando ouvir a voz de Deus para uma explicação. Jó queria que Deus abrisse a boca e pudesse falar alguma coisa para aliviar a sua dor. Mas essas explicações não chegaram. Os céus estavam em silêncio absoluto. Os céus cerraram suas comportas. A única voz que Jó ouvia no meio da tempestade, no olho do furacão que ele passou, foi o total silêncio de Deus. E muitas vezes, diante de uma situação como essa, a gente pensa que Deus está indiferente com o nosso sofrimento. Quem sabe você não esteja assim. Acordou hoje pela manhã dizendo como Deus está indiferente comigo. Deus não está nem aí. É como disse a própria mulher de Jó: é melhor amaldiçoar esse Deus. Que Deus é esse? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não está nem aí pra gente, Jó. Jó, cai na real. A gente não só perdeu a fortuna que a gente tinha, perdemos aquilo que a gente tanto amava, que eram os 10 filhos. Jó, cai na real, Jó. Que Deus é esse? E Jó continuava com suas perguntas. 16 vezes Jó olhou para o céu e disse: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Só que quando Deus resolve falar com Jó, o interessante é que a palavra do Senhor nos mostra
que Jó não conseguiu responder a nenhuma das perguntas que Deus lhe fez. Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó não consegue responder nenhuma. É porque muitas vezes eu e você pensamos que Deus está indiferente e quando Ele responder não vai dar mais tempo. As coisas não vão sair mais do jeito que a gente esperava. Jó faz 16 perguntas e Deus fica em silêncio. Depois Deus faz 70 perguntas a Jó, Jó não responde nenhuma. Mas a Bíblia fala que Jó foi restaurado pelo Senhor, mas não teve nenhuma explicação dele. Que coisa tremenda, né? Jó em busca de uma explicação e Deus calado. Mas a Bíblia fala que Jó recebeu em dobro tudo quanto já havia possuído. Saiu dessa experiência mais perto do Senhor. Jó saiu mais maduro espiritualmente. Porque o silêncio de Deus não destruiu Jó, mas o fortaleceu. É por isso que aqui o salmista está dizendo: atenta para mim e responde-me, Senhor. Muitas vezes eu e você não fazemos a mínima ideia de que o silêncio de Deus está mudando tanta coisa na gente. O interessante é que Deus se cala em situações tão difíceis que até o próprio Filho, até o próprio Jesus se incomodou com isso. No ápice do seu sofrimento, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento também o céu ficou cerrado. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do céu. Deus não falava. O Pai não falou com o Filho. Há momentos que acontece assim. Deus resolve se calar. Mas isso não significa que Ele não esteja a par da situação. Isso não significa que Ele não tenha poder suficiente para resolver os problemas. Isso não significa que as coisas fugiram do controle dele também, como quem sabe fugiram do seu controle. Ele sempre estará no controle de tudo. Sempre. Agora há momentos que ele resolve ficar calado. Ele gosta de observar. Até porque, na sua própria palavra, ele diz que há tempo para tudo. Tempo para falar e tempo para ficar calado. E o curioso é que o próprio Deus também, ele resolve ficar calado em muitos momentos da nossa aprovação. Afinal de contas, é a sua própria palavra que nos ensina isso. Se Deus me ensina que há tempo para falar e tempo de ficar calado, Ele também vai usar esse mesmo mecanismo. Há tempo que Deus vai falar, vai bradar. Aonde você colocar a planta dos pés, você vai ouvir a voz de Deus. Há tempos assim. Ontem eu fui na casa do irmão Antônio, da irmã Jadma, irmãos nossos. Fomos lá levar uma chave. E quando a gente abriu o vidro do carro para chamar o irmão Antônio, uma irmã chegou na porta do carro e começou a falar para mim. Depois olhou para o irmão que estava ao meu lado e começou a falar para ele também. Deus começou a falar comigo e a falar com o Rivaldo. Mas há momentos que a gente vai para a igreja, para o círculo de oração. Saímos de casa e dizemos assim: Deus, fale comigo. O culto começa, o culto termina e Deus calado. Há momentos que acontece como aconteceu ontem comigo. A gente coloca o pé fora de casa, lá vem alguém que a gente nunca viu e diz: se prepare porque vai acontecer isso, isso e isso. Chegamos na esquina, Deus usa outra pessoa. Vamos comprar pão, Deus fala com a gente. Vamos para o supermercado, Deus usa alguém para nos dar um recado. Mas há momentos que a gente vai para a igreja e nem lá
Deus fala com a gente naquilo que a gente tanto precisa ouvir. É por isso que o salmista está aqui dizendo: atenta para mim e responde-me. O salmista também está incomodado com o silêncio de Deus. Quem sabe nessa manhã você não esteja incomodado com o silêncio de Deus, mas ei, você pode até estar incomodado com o silêncio dele. Mas, irmão Ibe, por que que... Mas, evangelista, por que até agora Deus não falou comigo? Esse não é o problema que você tem que se preocupar. Não. Não. Está preocupado com isso? O que você tem que ter no seu coração é a convicção de que Ele está no controle de tudo. Eu vou repetir isso para você. Não se preocupe com o silêncio de Deus. Porque o silêncio dele não significa que ele não esteja trabalhando. No silêncio dele não significa que ele esteja traçando os seus planos e projetos para a minha vida, para a sua vida. No silêncio dele não significa que ele se esqueceu de mim e de você. Não. Ele está no controle de tudo. Então descansa teu coração. Levanta a tua cabeça. Continua com a tua jornada. O Senhor nessa manhã está falando ao teu coração, dizendo: por que tanta inquietação? Por que tanta ansiedade? Por que tanta pergunta? Por que tanto questionamento? Só porque eu estou calado? Só porque eu estou em silêncio? Quem disse que eu não estou trabalhando? Quem disse que eu não estou no controle da situação? O silêncio de Deus está te incomodando? Escuta o conselho de Pedro. Lança aos pés dele toda a tua ansiedade. Ele está cuidando de você no silêncio.